Vamos agora falar de como é que a gente usa esse ferramental para agora analisar não uma única partícula, mas um sistema de partículas. E o que eu vou fazer aqui é uma metáfora do que eu fiz na aula passada com o momento linear. Exatamente a mesma sequência que eu vou fazer. Né? Lembra como eu fiz lá? Quando eu tenho um conjunto de partículas, eu defino o momento linear total como sendo a soma dos vetores de momento linear de cada uma delas. A mesma coisa aqui. Então, se eu tenho um sistema composto por uma multidão de partículas, eu vou definir o momento angular total do sistema pela soma de todos os vetores, momento angular de cada uma delas. Então, L maiúsculo vai ser L1 mais L2 mais etc., que eu vou escrever de forma sintética, usando a notação de somatório, desde alfa igual a 1 até n, onde n é o número de partículas de Lzinho alfa. Eis aí o que é o momento angular de um sistema de partículas. Uma coisa importante que vale a pena destacar, para você não esquecer, é que para que isso funcione, é necessário que todos os L índice alfa estejam sendo medidos em relação à mesma origem. Não posso usar uma origem diferente para cada partícula, senão todo o resto que eu vou fazer aqui já não vai valer mais. Muito bem. E aí eu posso estudar a taxa de variação desse momento angular total. Quem será L ponto? Eu tenho aqui uma soma de vetores, a propriedade distributiva da operação de tomar a derivada faz com que isso aqui seja a soma dos L minúsculo ponto alfa. Aí eu sei que cada um deles obedece à segunda lei de Newton para rotações, né? Foi como eu a chamei na aula passada. Isso aqui é a soma de todos os torques. Eu vou chamar de torque índice alfa o torque sobre a partícula índice alfa. Então, isso daqui, desculpe, essa parte aqui, eu sei que é R alfa, a posição da partícula alfa multiplicada pela força, multiplicada vetorialmente pela força sobre a partícula alfa. Acontece que a força sobre a partícula alfa, eu posso separar em duas parcelas. E você vai ver que outra vez eu vou reproduzir aqui um raciocínio que eu já fiz antes. Você vai ver já ele reaparecer. Então, a força sobre uma partícula alfa, eu posso separar da seguinte maneira. Primeiro, uma parcela que é devido a coisas que são externas ao meu sistema. Ou seja, que não são devidas a nenhuma das outras n-1 partículas. Legal? E agora as forças devidas às demais partículas do sistema, que nós chamávamos lá no primeiro semestre de forças internas, não é verdade? Então aqui nós teremos a soma sobre todas as partículas beta que não sejam a própria alfa. Claro, uma partícula não pode fazer força em si mesma, de F feita sobre alfa pela partícula beta. Como eu disse, a gente já escreveu isso no momento anterior, quando a gente estava pela primeira vez falando sobre a conservação do momento num sistema de duas partículas e depois num sistema de várias partículas. A gente fez a mesma coisa, a gente separou a força sobre cada partícula dessa maneira. A parcela externa e a parcela interna. E depois a gente viu que, quando a gente somava tudo, essas parcelas internas, elas se anulavam duas a duas, por causa da terceira lei. E a terceira lei garantia para a gente que as forças internas não tinham nenhum efeito sobre o resultado final. Algo semelhante vai acontecer aqui. Então, eu vou substituir isso aqui para escrever assim, ó. L ponto é a soma em alfa, desde 1 até n, do torque que é R alfa vetor F alfa, então tem R alfa aqui, vetor, isso que aqui está. Força sobre a partícula alfa devido a causas externas ao sistema, mais as forças devidas às demais partículas que compõem o mesmo sistema físico. Eu vou apenas desdobrar isso que está escrito. Isso vai ser
o primeiro termo vai ter a contribuição dada para a taxa de variação do momento angular total dada pelas forças externas. E agora eu tenho o termo que se deve às forças internas. E o meu papel vai ser mostrar que esse termo, obedecidas certas condições, é nulo. É isso que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho soma em alfa. Eu vou trabalhar só com isso aqui, porque é o que eu vou mostrar que é nulo. Tá? E no final das contas vai sobrar apenas esse termo, e que vai nos dizer que, desculpa, aqui é um L ponto, né? Que a taxa de variação do momento angular total depende apenas do torque das forças externas. Certo? Então eu calculo, dadas as forças externas, eu calculo o torque de cada uma, lembrando sempre em relação a uma mesma origem, e somo esses torques todos. E agora eu vou ver o que acontece com essa parte relativa às forças internas. E agora eu lembro que a gente fez, quando tratamos dessa situação no caso do momento linear, a gente usou um truque para nos livrar desse beta diferente de alfa, que é uma condição difícil de impor sobre uma soma. Na verdade, eu somei apenas sobre os betas maiores do que alfa, e quando o beta era menor que alfa, eu inverti o alfa com o beta. De modo que eu estou levando em conta todo mundo. Eu não vou reproduzir o raciocínio aqui, ele está no seu caderno, então eu vou escrever isso assim, ó. Soma desde alfa igual a 1 até n, soma sobre todos os betas maiores do que alfa, de R alfa vetor F alfa beta, mais R beta F beta alfa. Foi exatamente o truque que eu usei no caso do momento linear. Né? Na hora que eu restringo a soma apenas aos betas maiores do que alfa, para introduzir também os betas menores do que alfa, eu introduzo dessa maneira. Eu inverto os índices. E agora, a terceira lei de Newton, lembre, a terceira lei de Newton vai aparecer para nós de duas formas. É a forma forte e a forma fraca. Lembram-se das duas? A forma fraca significa dizer que as forças de interação, elas não são colineares com o segmento que liga as partículas, né? Nós continuamos tendo as forças alfa, beta e beta alfa iguais em módulo, direção e sentidos opostos, mas elas não são colineares. Na forma forte, elas são também colineares. Então, assumindo apenas a forma fraca por enquanto, isto é, eu apenas posso dizer que F alfa beta é exatamente igual a menos F beta alfa, aí eu posso substituir F beta alfa por F alfa beta com sinal trocado, e fatoro esse F alfa beta para obter. Então vem para cá, soma em alfa, soma em beta maior que alfa. Eu estou fatorando F alfa beta, aqui aparece um sinal de menos, então fica R alfa menos R beta vetor F alfa beta, o que já é uma simplificação. Mas ainda não é suficiente, porque o que eu quero é ver em que condições esse termo vai se anular. Agora a gente está vendo. Então, aqui eu usei a forma fraca da terceira lei, mas se eu impuser a forma forte, aí eu obtenho o que eu queria. E na forma forte, lembre, F alfa beta tem que ter a direção que liga as partículas alfa e beta. Mas R alfa menos R beta é exatamente isso. Olha só, aqui está uma origem, aqui está a posição da partícula alfa, aqui está a posição da partícula beta. R alfa menos R beta é o que falta ao R beta para dar o R alfa. Então é isso aqui. Esse aqui é o R alfa menos R beta. Se a terceira lei vale na forma forte, isso significa que essa força tem a mesma direção do segmento que liga as duas partículas. E, portanto, eu estou tomando o produto vetorial de dois vetores que têm a mesma direção. Legal? E isso aqui dá zero. Pronto. Era o que eu queria. Então, aprendemos o seguinte. Eu posso escrever a taxa de variação do momento angular total de um sistema de partículas como sendo devida apenas aos torques externos,
a terceira lei de Newton foi obedecida na forma forte. Felizmente, na maior parte dos casos, é isso que ocorre. Tá? Então, a minha síntese é L ponto é a soma sobre alfa dos torques externos R alfa vetor F alfa externo. Pronto. É claro que na ausência de torques externos, ou se a soma de todos os torques externos der zero, nós voltamos a ter uma lei de conservação agora não mais para o momento angular de uma partícula, mas para o momento angular de um sistema de partículas.